Boa noite! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um dia do nosso desafio 365 lives. E estamos no dia 5, né? Um dia muito bom para falar sobre o assunto especial que eu trouxe. Hoje nós vamos falar sobre que você é escolhido por Deus, né? Muita gente não se enxerga como ser um escolhido por Deus, ou não se enxerga os valores que tem. Eu vou te mostrar como que você pode quebrar isso, como você pode desbloquear isso. Se você está assistindo essa live gravada, passa só um pouquinho que eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente poder começar com o conteúdo, tá bom? E se você tá assistindo ela pelo YouTube, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e espere, né? Todo dia a gente tá postando os vídeos novos. Faça um comentário também, alguma dúvida que você tiver, pode estar mandando aqui pra mim, tá bom? Que a gente vai estar respondendo. E como é que tem sido pra vocês? Olha, sinceramente, pra mim tem sido um desafio, porque normalmente esse horário é o horário que eu dormia, né? Porque eu acordo muito cedo, então 10 horas, 10 e meia no máximo eu já tava dormindo. Então eu abri mão desse sono pra poder estar aqui, né? Compartilhando conhecimento e sendo transbordante, né? Na vida de você que está assistindo essa live. E isso tá trabalhando muito em mim, no meu psicológico, e tá me edificando também. Porque quanto mais a gente ensina, né, mais a gente aprende. E glória a Deus por isso, que eu tenho visto que muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm sido com essas poucas lives, né, que a gente já está no quinto dia, né, falta ainda 360. Mas aos poucos a gente tem visto o trabalho que Deus tem feito, e eu tenho sido assim um canal que eu já disse para ele, eu estou à sua disposição, estou aqui para servir, que o Senhor venha me usar para transbordar na vida de outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que estudei demais, e eu gosto muito de ensinar. Eu dou aula na igreja, dou aula toda vez quando eu conheço alguém, quando eu vejo que alguém está com dúvida, que é alguma coisa que eu tenho conhecimento, eu gosto de passar. E aos poucos a gente vai adquirindo a sabedoria divina, né? E quanto mais a gente vai estudando na palavra, quanto mais a gente vai mergulhando naquilo que Deus fala através das Escrituras, muito mais a gente edifica a nossa vida e a nossa casa. E a ideia é que você aprenda, né, a governar a você mesmo, para que você possa transbordar abundância e prosperidade na vida de todas as outras pessoas da sua volta, né, da sua casa, da sua família, dos seus amigos. E é isso. Então você aprenda a governar a si mesmo, a sua mente, a sua alma, o seu corpo, cuidando do seu corpo, né, com atividade física, com o autocuidado, né, de você se arrumar, governar a sua alma, né, lidar com as prisões da alma, que é a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia, você conseguir lidar com tudo isso, e o espírito, né, que é a sua ligação direta com Deus. Então, quando está tudo isso organizado e equilibrado, você consegue o acesso, né, para poder governar as coisas da terra e ter acesso à abundância e à prosperidade, né? E que fique claro que a prosperidade, ela não é só dinheiro. Dinheiro faz parte dela também, mas não é só isso. É você ter paz de espírito, é você ser uma pessoa realizadora, né, que realiza os seus sonhos, que chega a patamares maiores. São muitas outras coisas que você vai alcançando através da prosperidade, né? Muita gente acha que isso tem a ver só com dinheiro, mas não é só isso, né? Faz parte, né? Porque sem dinheiro você não consegue resolver muita coisa. Mas não é só isso, vai muito mais além, né? Então, é você trabalhar cada dia para que você venha ter prosperidade em todas as áreas da sua vida, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema muito bom, né, que é escolhido por Deus. Hoje, mais uma vez, né, senti quando você está em comunhão, né, em um momento assim, sempre de oração, buscando, você fica muito sensível à voz do Espírito Santo, né, e isso é muito bom. E hoje eu senti assim no meu coração o desejo de trazer essa palavra para você, e para que venha te edificar também, né? Me edificou, trabalhou na minha mente algumas coisas, e eu me lembrei, né, de como eu estava antes e como eu estou agora por ter quebrado isso em mim, e eu quero te ajudar como é que você pode fazer isso, como você pode se enxergar como uma pessoa que é escolhida por Deus. Amém?
1 Coríntios, pega a sua Bíblia aí, pega papel e caneta, sempre vai anotando, porque se você não anotar, você vai esquecer tudo, né, que foi falado. Então vai anotando aí tudo aquilo que está sendo dito, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 ao 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essa passagem ela é bem forte, né? Essa foi uma carta para os coríntios que Paulo fez, falando para eles que, porque naquele momento, só para contextualizar o assunto, eles estavam achando assim que eles não eram bons o suficiente para pregar o evangelho, que eles achavam que somente quem eram os sacerdotes ou os sábios, que naquela época eles eram muito voltados para isso, né? Tinha lá um grupo de pessoas que era exclusivos para poder ensinar nas sinagogas, né? Que eram os templos. E era só eles que detinham o conhecimento para poder passar para outras pessoas. Mas a partir do momento que Jesus ele veio, né, ele deu acesso livre para todo mundo poder pregar o evangelho, poder falar sobre ele. E as pessoas da cidade de Coríntio, elas não se sentiam à vontade, né? Elas se sentiam meio que burras. Palavra mais comum, né, que a gente conhece. Elas se sentiam assim que elas não eram boas o suficiente para estar transmitindo. E aí Paulo fala que Deus ele escolhe as pessoas loucas deste mundo, né, para envergonhar os sábios, e ele escolheu as pessoas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Quando a gente vai ver todo o contexto da Bíblia, principalmente grandes heróis da fé, né, como Abraão, Davi também, eram pessoas assim que ninguém dava nada por eles, né? Principalmente Davi, que era um menino magrinho, né? Quem diria que ele seria um grande rei? Então as pessoas, até quando foi escolher, quando o próprio profeta Samuel foi escolher, ele foi ungir ele, imaginando que era todos os filhos grandão lá de Jessé, mas não era justamente o menino fraquinho que ficava lá no campo cuidando das ovelhas, mas porque Deus olhava o que estava dentro do coração dele. E uma coisa que Deus faz, ele não olha a aparência, não olha se você é uma pessoa forte, musculosa, bonita, de boa aparência, não. Ele sempre vai olhar aquilo que está dentro da sua cabeça, né? Os seus interesses, os seus sonhos, aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer demonstrar para outras pessoas. E quando ele fala assim que ele quer trazer as coisas loucas, e aconteceu muita coisa louca na Bíblia mesmo, e a pessoa não consegue entender o porquê. Por exemplo, tem uma passagem que fala que Deus utilizou uma jumenta para falar com um profeta, né? Então as pessoas ficam, uma jumenta? Sério que isso aconteceu? Sério, está na Bíblia, está registrado. Então são várias coisas que foram acontecendo que é meio louca, que é meio incompreensível mesmo. Até o sentido, até o mar inteiro, o Mar Vermelho se abrir, é incompreensível para as pessoas, né? Como é que um mar, uma coisa assim gigante, abriu assim, fez uma parede de um lado para o outro e um monte de gente passou numa terra seca. É difícil até de imaginar. A gente imagina porque a gente viu filmes e várias coisas, mas a Bíblia fala que isso realmente aconteceu, que eles passaram ali por um caminho bem sequinho, não molharam nada, não aconteceu nada com eles. Então são coisas loucas que aconteceram justamente para envergonhar os sábios, porque as pessoas que se consideram sábias são pessoas que elas não dão ouvido a outras pessoas, as pessoas que se enchem de si mesmas, assim, eu sei tudo, eu posso tudo, eu sou mais inteligente, eu sou mais isso, mais do que aquilo. E quando a pessoa é desse jeito, ela não consegue fazer coisas grandes, ela não consegue fazer aquilo que Deus permitiu para ela fazer. Por quê? Porque ela está preocupada com o seu ego, ela está preocupada com a sua própria vontade. E quando Deus fala que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas deste mundo, e aí às vezes a gente acha que não é bom o suficiente para fazer alguma coisa para Deus ou para nós mesmos, a gente não se enxerga como uma pessoa que tem capacidade para fazer alguma coisa, né? Durante algum tempo eu me sentia assim, né, que eu não era boa o suficiente para trabalhar
em empresas de grande porte, né? Eu ficava pensando assim, porque toda a minha carreira, eu não sou tão velha, né? Eu tenho 29 anos, mas eu sempre comecei a trabalhar desde cedo. E eu ficava. Sempre as empresas que eu trabalhava eram empresas pequenas. E eu achava assim que eu não era boa o suficiente para trabalhar numa empresa grande, porque faltava-me alguma coisa, mesmo eu tendo diploma, mesmo eu tendo pós-graduação, mesmo eu tendo várias coisas. E aí isso foi mudando de tal forma dentro de mim que Deus ele foi trabalhando na minha vida e foi me mostrando os lugares onde Ele queria que eu estivesse, né? Então, quando eu permiti que Deus tomasse a direção da minha vida, tomasse a direção das minhas escolhas, né? Foi que aí que as coisas mudaram de rota, né? E aí, quando eu passei no processo seletivo numa empresa que é conhecida no Brasil todo, né? E tem unidade no Brasil todo. Aí eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Porque tinha muita gente boa no processo, tinha muita gente lá com diploma, com muita experiência, tinha muita gente assim, sabe? Que era muito mais experiente e até talvez mais inteligente do que eu. Mas, como esse versículo fala, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né? Para envergonhar os sábios, escolheu as pessoas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Então, às vezes a gente se sente fraco, às vezes a gente se sente assim que não é bom o suficiente, às vezes a gente se sente inútil, mas só que Deus, ele trata isso, né? Ele cuida da gente, porque Ele nos escolheu, né? Como eu falei nesses últimos dias, Deus, ele te escolheu assim, bem naquela corrida dos espermatozoides lá que você estava correndo, que você nem lembra disso, que ninguém lembra, né? Porque era bem pequenininho, mas estava numa corrida lá desesperadora para chegar até o útero ali da sua mãe e foi você que venceu. Então, antes mesmo de você nascer, você já foi um vencedor. Você já foi alguém que tem uma história, que tem algo, que tem algo para construir, mesmo sendo pequenininho, como lá um espermatozoide que foi. Porém, o que Deus fala? Que ele escolheu você para fazer grandes coisas. Ele te escolheu para fazer a diferença no mundo, a diferença na sua casa, na sua família, da maneira como você é. E se você perceber que tá faltando alguma coisa, o que você precisa fazer é procurar, é se informar, é estudar, é conhecer outros caminhos, é conhecer outras pessoas, se conectar com outras pessoas, ler mais a Bíblia, se conectar mais com Deus, para que você possa ter capacidade de chegar a outros patamares, né? Mas não se olhar assim, eu não sirvo para isso. E aí você pega e fecha assim o seu caminho, seu próprio futuro para grandes coisas que você poderia acontecer, que você poderia fazer, né? E uma coisa que acontece demais é que as pessoas acabam se comparando com outras, né? Porque fulano de tal, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem diploma, ele é mais inteligente, ele tem mais experiência, ele é mais crente, ele é mais... faz mais isso, faz mais aquilo. Deus é quem cuida de mim. Exatamente isso. É Deus é que Ele vai cuidando do processo. Se a gente for se deixar levar por aquilo que nós somos, nós não somos nada, nada, nada comparado a Deus. Mas comparado aos outros, nós somos governantes, né? E se você ficar se preocupando em olhar para outra pessoa, em olhar para aquilo que o outro sabe que você não sabe, infelizmente você vai acabar se anulando, você vai acabar se diminuindo muito mais, né? Então não é isso que Deus quer. Deus quer que você realmente governe, né? Quando Ele criou lá Adão, criou o homem e a mulher lá em Gênesis 1:26, Ele deixou ali o domínio para Ele dominar sobre tudo, sobre toda a terra, sobre tudo. Mas infelizmente eles acabaram pecando, acabaram se distanciando de Deus e todos os planos que Deus tinha no começo acabou sendo alterado, né? Porém, graças a Ele, né? Ele encontrou uma solução bem no momento mesmo. Se você ler Gênesis com cuidado, você vai perceber que naquele momento onde ele libera ali uma palavra para Eva, para Adão e para a serpente, ele já fala naquele contexto ali que iria vir um Salvador, né? Então, depois de muitos anos, essa promessa se cumpriu. Mas o que eu quero falar para você? Que você é uma pessoa escolhida de Deus, que você é uma pessoa que mesmo que você não se ache bom o suficiente, mesmo que você ache que sabe que não é bonito, que não é forte, que não é inteligente, que não é isso, que não é aquilo, Deus escolheu você
para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Como eu sempre falo, nunca é sobre você, né? É sobre aquilo que você pode fazer na vida de outras pessoas. Deus olha o coração, exatamente. Deus olha aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer fazer. Se for para vangloriar você mesmo, pode esquecer, né? Ele realmente não vai usar a sua vida, ele vai usar a vida de outras pessoas. Mas se for para agradar a ele, para viver para o reino dele, para fazer a vontade dele, com certeza você vai conseguir chegar a lugares maiores, mesmo a sua vida sendo do jeito que está, mesmo você fazendo as escolhas que está fazendo. Porém, Deus ele tem grandes obras, né? Muitas obras. E quando você fica se comparando a outra pessoa, fica assim, fulano de tal é mais importante que eu, fulano de tal é mais inteligente, tem mais capacidade, fulano de tal tem mais condições, né? As pessoas olham muito para as condições dos outros. Fulano de tal tem mais dinheiro, fulano de tal tem mais condição de fazer as coisas e eu não tenho. Não é assim que funciona. Quanto mais você se comparar, mais você vai acabar se anulando, mais você vai acabar deixando de cumprir o propósito de Deus na sua vida, né? Acredite naquilo que você acredite naquilo que Deus separou para você, e se você perceber que está faltando alguma coisa, vai atrás. A responsabilidade é totalmente sua, de ser o que você de ter aquilo que você tem. É totalmente sua a responsabilidade. Às vezes a gente fica culpando Deus e culpando todo o mundo por as coisas que a gente ainda não tem. Hoje eu e o Wellington, a gente estava meditando, né, na palavra, e aí veio justamente um texto bíblico que fala sobre a colheita, né, sobre o que plantar e o que colher. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E às vezes a gente quer colher coisas que a gente nem sequer plantou. Às vezes a pessoa quer colher um sucesso, quer colher ter rios de dinheiro, quer colher ter um negócio próprio, quer colher várias coisas, sendo que ela nem plantou nada disso, né? O que o sucesso vem através de quê? De uma construção. Mas isso Oi, mãe linda do meu coração, te amo. Mas isso é uma construção, vai da percepção de cada um. Cada um tem o seu próprio nível de sucesso, né? Mas aí quando você quer alcançar um monte de coisa que outras pessoas têm, mas você não tem, você acaba se comparando e se anulando, né? E isso acaba prejudicando a sua carreira, o seu momento, a sua vida, até a sua vida com Deus. Oh meu Deus, não tá me deixando envergonhada, que eu também te amo, mãezinha linda do meu coração. Mas é isso, entenda que você é uma pessoa única, uma pessoa com o seu DNA não tem em lugar nenhum, não tem com outra pessoa. Até que você, mesmo que você tenha filhos, eles vão ser diferentes de você, eles vão ter o próprio DNA deles, e não, pode ter uma parte do seu, mas não totalmente você. Então Deus fez cada pessoa única e Ele escolheu cada uma para um propósito. Mas a maioria das pessoas, elas deixam esse propósito de Deus de lado para viver as suas próprias vontades, para viver aquilo que elas querem e não aquilo que Deus preparou para elas, aquilo que Deus já sonhou para elas, aquilo que Deus já prometeu para elas. Na Bíblia tem mais de 8.000 promessas que estão lá só para a gente acessar. Mas é tipo assim, você sobe um degrau, desbloqueia alguma coisa e aí vai subindo. É como um jogo que você vai subindo fase a fase para poder, no final de tudo, alcançar a vida eterna, alcançar, né, tá lá em Apocalipse, que aos que permanecerem, né, até o fim, fielmente lhe dará a coroa da vida. Então é isso, você a cada dia fazer o seu melhor para cumprir aquilo que Deus ele preparou para você. Então Ele te escolheu no meio de tanta gente, no meio de tantos bonequinhos lá, do espermatozoide. Ele escolheu você para vir nessa terra, você para fazer a diferença. E quando você se anula, quando você acha que não é ninguém, quando você acha que é fraco, que não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você está anulando os planos de Deus para sua vida. Então Ele te escolheu, não porque você é forte, bonito, ou porque você é isso ou aquilo, não, porque você tem as características que Ele desenhou para você. Ele que nos capacita e nos dá condições. Quando eu e o Wellington decidimos abrir o nosso negócio, né, eu sinceramente achava que eu não tinha nenhum pingo de condição de ser empreendedora, né? Eu sempre trabalhei durante 10 anos, né, na minha vida
no corporativo, né, para outras empresas, foi empresas pequenas, só na última que foi uma empresa grande, mas eu sempre tive uma visão muito holística dos processos, né, mas só que eu me via como empreendedora, mas eu não achava que eu tinha essa capacidade. E realmente não tinha, né? E meu marido também não, mas só que nós colocamos isso nas mãos de Deus e aos poucos ele tem nos capacitado. Todo dia é um desafio, todo dia é uma coisa diferente. Ninguém dá um manual de instruções assim, olha, tem que fazer isso, isso e aquilo. Algumas pessoas até ensinam, eu também já ensinei várias pessoas e aprendi várias coisas, mas existem situações que você só aprende na convivência, quando você se joga, quando você vai lá e faz. Como eu sempre falo, as coisas só vão acontecer quando você entra em movimento, quando você realmente faz acontecer, quando você se movimenta, quando você levanta a bunda da cadeira e anda e vai e faz acontecer. E à medida que você for fazendo, você vai se adaptando, você vai aprendendo, você vai errando, porque nada é perfeito, você não consegue acertar 100% de tudo, mas à medida que você for caminhando, for dando um passo a cada momento, você vai aprendendo, você vai se tratando, você vai desviando ali do caminho e vai construindo o seu sucesso, né? Construindo a sua vitória, construindo aquilo que você quer, os seus sonhos, as suas escolhas, tudo aquilo que você quer para você mesmo. O que você não pode é ficar paralisado por achar que não é bom o suficiente. Você não pode ficar se impedindo de agir, de se movimentar, porque acha que não vai conseguir. Você ainda nem tentou, tem gente que ainda nem tenta. Ah, não vou fazer isso não, porque eu já sei que não vai dar certo. E realmente não vai dar, porque ela já falou que não vai dar certo. E ela nem tentou, né? Não sei se você já ouviu, mas tudo que nós falamos, a nossa palavra, né, ela tem poder. Aquilo que você fala, isso realmente pode acontecer, né? Porque você manda uma mensagem pro universo e o universo ele não vai diferenciar o que é positivo e o que é negativo, não. Ele vai simplesmente ouvir, vai captar e é tipo como quando você planta ali uma semente, sem saber se ela é boa ou ruim, ela vai crescer e vai acontecer alguma coisa. Então, que a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras. Aí tem gente que fala assim, eu me sinto muito burra, eu sou muito burra, eu sou idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não tô falando de mim, não. Olha o universo. Eu não tô falando isso, não. Mas tem muita gente que fala isso. Eu só tô querendo dar um exemplo, que não é pra você ficar falando esse tipo de coisa, porque senão você vai atrair isso pra você e vai acabar sendo uma pessoa que que realmente não consegue alcançar as coisas, que você não consegue fazer coisas diferentes, coisas que realizar realmente os seus sonhos, porque você não se acha bom o suficiente para aquilo, né? Realmente nós não somos bons, como eu falei, mas quem capacita é Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá tanto querer quanto o realizar. Então, à medida que você vai se movimentando, que você vai agindo, que você vai aprendendo, ele vai te dando mais uma ferramenta. Ó, toma essa ferramenta bem aqui, que vai te ajudar mais ali. Toma isso daqui bem aqui. E ele vai patrocinando os seus sonhos, vai patrocinando a sua vida. Mas isso só acontece quando você tá, alicerçado com Deus, ali faz uma aliança com Deus, porque Deus ele sempre nos chama para ser amigos dele, né? Quando você tem um amigo, você conta com ele para todas as horas, um amigo verdadeiro mesmo, né? Porque tem aí várias pessoas que a gente chama de amigo, mas que não é. Mas aqueles amigos verdadeiros, né? Que você pode contar, pode falar de tudo com ele, você pode contar para qualquer coisa que acontecer, ele vai estar ali do teu lado, te ajudando, se esforçando contigo. E é a mesma coisa que Deus quer fazer, Ele quer ter um relacionamento contigo. Algo que você possa andar lado a lado ali com Ele. E não importa se você se acha pequeno ou insignificante, o que importa é que Deus ele te ama e Ele quer estar com você, e Ele quer estar com você. Ele só está esperando uma decisão sua, como eu falei ontem, né? Ele está sempre ali disponível para você chegar até ele. Eis que estou à porta e bato, né? Então ele está sempre disponível. Basta você vir até ele e dizer: Senhor, eu te aceito no meu coração, eu te quero no meu coração e eu me arrependo dos meus pecados e quero seguir contigo, quero ter uma aliança, um relacionamento, né? Porque muita gente confunde relacionamento com Deus, que é a pessoa só ir na igreja, ou então só ler a palavra de vez em quando, então só orar de vez em quando. Não, relacionamento requer intimidade. Quando você está com seu cônjuge, com a pessoa que você ama,
ali o seu marido, sua esposa, você sempre tá ali perto dela, dele, você faz de tudo para agradar aquela pessoa, você está conversando com ela, você se importa com os sentimentos dela, você tá ali todo o tempo cuidando, né, daquele relacionamento para que ele venha durar. A mesma coisa é o seu relacionamento com Deus, né? É você cuidar daquilo dali com carinho, com cuidado, porque Deus, ele sempre vai fazer a parte dele. Nossa, grandes coisas o Senhor faz pelas nossas vidas todos os dias, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo um pecador, mas só que ele já decretou a nossa vitória. Ele desceu, ele mandou o próprio filho lá dele, o próprio lá do céu, ele desceu, se fez como homem, como carne, para poder nos dar o direito, né, de sermos chamados filhos dele, né, de sermos co-herdeiro com ele. Então, o que ele tinha para fazer, ele já fez. Agora falta sempre nós tomarmos a nossa decisão e chegarmos até ele. Como eu falei, você é uma pessoa escolhida por Deus. Você é uma dessas pessoas que Paulo fala aqui, que ele escolheu as pessoas loucas deste mundo para confundir os sábios, as pessoas fracas deste mundo para confundir as fortes, porque não se trata sobre a força do seu braço, não se trata sobre a sua inteligência, sobre a sua sabedoria. Se trata sempre daquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida, né? Quando eu recebi essa vontade, né, no meu coração de estar fazendo essas lives aqui todo dia, eu disse, meu Deus, não vai dar. Senhor, eu não vou conseguir. O que eu vou falar de todo dia? O que eu vou trazer aqui de conteúdo todo dia? Porque eu fazia uma vez por semana, né? Então, o que eu vou falar todo dia, né? E aí ele sempre falou assim, a minha palavra se renova todas as manhãs, todos os dias, né? E a maneira como Deus fala de um dia com uma pessoa, ele fala com outra de outra maneira. Então, eu tô aqui somente para servir, para obedecer. E ele capacita mesmo, a gente vai falando aqui, Deus ele vai trazendo no coração, na mente, as palavras certas para poder atingir a pessoa certa. E mesmo que eu até falei pro meu marido, mesmo que no final desses 365 dias, mesmo que uma pessoa tenha conseguido conquistar os seus objetivos, tenha mudado a sua vida, já vai ter valido a pena eu estar aqui todas essas noites, né? Que é um sacrifício para mim, mas que Deus, ele tá acima de todas as coisas. Então é isso. Quando você tem um relacionamento com Deus, você obedece, você fica sensível à voz dele e obedece tudo aquilo que ele manda, tudo aquilo que ele faz, que ele direciona, né? Então são sementes. Todos os dias que eu tô trazendo aqui é uma semente para te ajudar a crescer na vida, para te ajudar a prosperar na sua vida, a te ajudar a governar sobre a terra. Mas tudo começa com dentro de você. É de dentro para fora, sempre vai ser de dentro para fora. Você precisa primeiro mudar o que está aqui no seu coração, na sua cabeça. Precisa buscar essa mudança às vezes. Por que as pessoas não se olham como escolhida por Deus? Porque ela não se ama o suficiente, né? Ela é uma pessoa que... Amém, Cida. Ela ama, às vezes a pessoa, ela acha que ela não é boa o suficiente, ela fica se comparando com as outras pessoas, ela acha que não vai ter força, que não vai ter isso, não vai ter aquilo, mas quem capacita é Deus, é Ele que dá um instrumento. Olha só com que Davi, aquela criancinha, que ele era um adolescente de 17 anos mais ou menos, de 15 a 17 anos, como que ele derrotou um gigante que estava apavorando todo o povo de Israel? Ele foi lá no rio, eu acho muito legal essa história, né? Que ele foi no rio, pegou 5 pedras, mas só usou uma. Mas ele estava preparado com 5, né? Mas ele usou só uma. E será que foi a força do braço dele que derrubou aquele gigante enorme? Não, porque ele era magrinho e sequinho. Tentaram dar pra ele uma armadura e nem coube nele, de tão pequeno que ele era. Mas Deus, pela fé que ele tinha em Deus, ele foi usado, ele derrubou aquele gigante, pegou aquela espada enorme e cortou o pescoço dele, né? Então foi uma forma que Deus usou para mostrar que é Ele que comanda tudo, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, é Ele que faz a diferença, é Ele que faz a obra. O que nós devemos fazer é ser receptivos, é deixar, Senhor, eis-me aqui, me usa. Mas esse eis-me aqui não é você pegar assim, ficar assim, não, eu vou ficar sentado bem aqui, esperando Deus me capacitar. Quando eu me sentir pronta, aí eu vou lá e faço. Não, não é assim que funciona. Não é assim que Deus age. Você primeiro tem que entrar em movimento.
Imagina só, se Davi tivesse só ali parado, esperando um Deus assim, Deus, derruba aquele gigante ali pra mim, derruba aquele gigante ali pro povo de Israel. Será se Deus ia derrubar ele? Não. Davi teve que se levantar, se revoltar primeiro, né, naquela situação, teve que ir lá atrás das ferramentas, que foi a pedra, né, o estilete que ele tinha, ele lançou, ou seja, ele fez uma ação e Deus é que contribuiu com o final. Você entende isso? Consegue perceber que não é só você ficar esperando sentado as coisas acontecerem, é você entrar em movimento, e a partir do momento que você entra em movimento, Deus vai agindo na sua vida. Ele vai transformando, ele vai te capacitando, ele vai te dando os recursos que você precisa para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos. Você é uma pessoa escolhida por Deus? É. Se você continuar do jeito que você tá, você não vai conseguir alcançar as coisas que ele já preparou para você. Mas se você deixar ele tomar o controle da sua vida e você agir e com a sabedoria dele, com a direção dele, com os recursos que ele tem, você vai longe. Você vai muito longe. E esse é o objetivo, né? Que então você chegue tão longe que você possa levar várias pessoas com você para a direção só um caminho, só um alvo, né? Que é justamente o reino de Deus. Que é você ir em direção a esse alvo. Esse é o maior de tudo, é o objetivo de todos nós que somos cristãos, né? É chegar um dia lá no frente ao Pai e dizer assim, e ouvir do Pai dizer assim: entre, meu filho amado, pode vir até mim. Então, todo dia é um desafio mesmo. Todo dia você precisa abrir mão das suas vontades. Todo dia você precisa abrir mão do medo, da angústia, daquilo que te para. Todo dia você tem que lidar com a sua própria mente, com a sua própria cabeça que fica te sabotando, dizendo que você não é bom o suficiente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer que quem te capacita é Deus. E quem faz a diferença é Deus. Que quem controla tudo é sempre Deus. É sempre Deus. Você só precisa estar o quê? Disponível. Disponível para ele poder agir. Disponível e já fazendo alguma coisa. Disponível no sentido de estar sensível àquilo que ele está falando, mas sempre agindo, sempre se movimentando, sempre fazendo as coisas acontecerem. Ok? Vamos lá para a tarefa de hoje. Alguém tem algum comentário? Coloca aqui: eu sou escolhido por Deus. Confirma isso para você. Eu sou escolhido por Deus. Coloca aqui nos comentários. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Você é um filho amado que ele cuida, que ele trata, que ele guarda, que ele age na sua vida. Todos os dias ele age na sua vida. Todos os dias ele vai te capacitando. Conforme você vai buscando, ele vai te dando retorno disso. E a tarefa de hoje é: escreva 3 coisas que você deixou de fazer porque não se achou bom o suficiente. E a partir do momento que você vai olhar: nossa, eu deixei de fazer isso, isso, isso. Se você deixou de fazer essas 3 coisas, você vai analisar elas e vai entender o porquê que você achou que não era bom. Ah, eu achei que tava faltando isso, tava faltando aquilo. Na verdade, não tava faltando nada, tava faltando só você se mover. Mas escreva isso, escreva o que você deixou de fazer por não se achar bom o suficiente. Aí você vai analisar e vai começar a fazer uma por uma das situações, cumprir uma por uma, são só 3. E você vai fazendo primeiro uma, depois que faz outra, depois que fez a outra, faz a outra. E assim sucessivamente. Assim você vai colocando o seu cérebro em movimento, colocando a sua vida em movimento para que você possa alcançar os lugares mais altos. Ok? Beijo, meus amores. Amanhã tem mais. Nós estamos aqui nesse desafio todos os dias, às 9h59, para falar um pouquinho a respeito do reino de Deus e coisas que Deus ele tem trabalhado nas nossas vidas, ele tem agido, ele tem transformado. E eu espero que através desse vídeo, dessa live, né, a sua vida também esteja transformada, também esteja se transformando. Lembre-se que você é uma pessoa escolhida por Deus, que ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, que mesmo que ninguém dê nada por você, mas ele sabe o seu potencial, ele sabe aquilo que você tem no seu coração e ele sabe que você pode chegar a lugares muito, muito, muito maiores se você deixar ele no controle de tudo. Amém?
Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada por você estar aqui comigo. E até amanhã, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo Instagram, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Durma bem e não esqueça de fazer a tarefa que eu passei, tá bom?